Agora, tem um caso que eu acompanhei de perto, onde a pessoa tinha uma depressão muito forte, e a causa, segundo os médicos ou os psicólogos que a pessoa passou, estaria na infância. Então, a infância, a convivência com uma pessoa narcisista trouxe, posteriormente, uma depressão. Só que, de alguma forma, eu interpretei tudo isso, eu enxergo isso, que não teria muito solução para essa pessoa, porque se o problema dela estaria no passado, na infância, a infância é o único local que a gente não acessa. E como que Não, o faz? passado inteiro a gente não acessa. Exatamente, desculpa. O passado inteiro, o único local que a gente não acessa é o passado. O presente e o futuro, nós temos as possibilidades de mudar. Agora, o passado é o único local que a Só gente não tem um acessa. jeito de lidar com o passado. Só um jeito. Entrar na minha seita. Qual que é a sua seita? A minha seita está ganhando adeptos, nós estamos conseguindo bastante contribuições, dízimo e tudo mais. É a seita que dói menos. É isso, supera? Se você for capaz de aceitar, sim. É o único jeito, não tem outro. Não tem outro. Uma pessoa retém uma coisa horrível como essa, e a gente entende perfeitamente, porque ela não consegue se conformar com o que aconteceu. Então, cada vez que ela não se conforma, a cena volta para o pensamento dela. A cena ocupa novamente a mente dela. Desculpa, desse jeito ninguém consegue sair da depressão. Excelente. Então, se você consegue entrar na minha seita, se você consegue aceitar, foi aquilo que aconteceu. Tipo assim, eu brinco, eu sei que é dramático e tudo, mas tem que brincar um pouco. Então, me fudi, fui estuprada, não deu jeito, meu pai era isso, foi o que aconteceu. Acabou. Nada vai mudar esse fato, agora é bola para frente. Se a pessoa conseguir se imbuir desse espírito, ela consegue esquecer. Se ela não for capaz de aceitar, esquece. Não há medicamento que Vai conserte isso. carregar. Ajuda, né? Ajuda. A gente dá uns remédios para perder a memória, né? Não, exatamente isso que eu falei. A pessoa vai ter que ficar à base de Rivotril e de bebida, porque é o que dá uma apagada ali na pessoa momentaneamente, né? Porque isso aí foi uma condenação que ela recebeu, não foi um diagnóstico. Você não consegue mudar o seu passado. Como que você vai fazer se o problema tá lá? É isso mesmo. Então, você vai aceitar ele. Exatamente. Já que ele não pode mudar, a gente aceita ele. Ah, mas eu fui prejudicada. Foi prejudicada. Se fudeu. Fazer o quê? Deu azar. Pegou um pai narcisista, pegou um estuprador. Não tem, se era criança de 5 anos, não tinha como escapar. Quer brigar, briga com Deus. Vai brigar com Deus, vai se dar mal se brigar com Deus. Aí a depressão é brava. Então, aceita que foi isso que aconteceu, zera as contas e bola para frente. Difícil. Eu falo aqui de um jeito simplesinho, brincando, provocando, mas eu tenho plena consciência que é difícil. O grande segredo, vou vender para você, Giovana, você merece, né? Bonita, inteligente, muito obrigada, simpática. Eu vou te dar o segredo da felicidade. Só que no curso eu explico muito melhor e dou os instrumentos para poder praticar isso daí. Vou tá fazer bom? esse curso. Então tá bom, estou esperando. Soltar. Soltar o quê? Soltar o pensamento. Não ficar retendo. Pensamento ruim, a lembrança. Qualquer um. Qualquer um. O bom também não é saudável segurar. Sério? Lógico, você vai ficar perseguindo uma coisa que seja igual àquela, vai terminar em frustração. Verdade. Não vai dar certo, não vai dar certo. Então, o importante, né? Olha, mais uma das frases que eu uso, né? Assim, todo dia de manhã, quando a gente acorda, tá 0 a 0. 0 a 0. Você não deve nada para ninguém, a vida não te deve nada. Por conta dessa postura de vida, você tem que aprender 2 mecânicas mentais fundamentais para ser bem. Outro spoiler do curso. 2 muito difíceis mesmo, e dependem de um cultivo. Você tem que cultivar isso, você tem que desenvolver a tua capacidade. Preparada? Sim. Primeira, a gente não tem o direito de cobrar nada de ninguém. Nem dos pais. De ninguém. Certo. Você tem que partir do princípio que todo mundo agiu do jeito que era capaz de agir.
Uhum. E você vai fazer isso porque você está buscando a tua felicidade, tá? Vou deixando claro, não é que você está sendo bonzinho com ninguém. Você não tem o direito de cobrar, nem do síndico você tem o direito de cobrar. Ah, dele eu tenho. Não tem. Se você quiser ser feliz, não tem. Tá bom. Agora, a segunda é mais difícil ainda, mais difícil mesmo. Você tem que permitir que o mundo cobre de você o que bem entender de você. Então, se o mundo quiser te acusar de ser loira burra, você tem que dar na tua cabeça, no teu pensamento, você tem que dar o direito dele acusar. Você não precisa pagar, você não precisa concordar. E nem tentar provar. Opa, aí você caiu na armadilha total. Mas você tem que permitir que as pessoas te cobrem. Então é assim. Você é cobrada, você permite que a pessoa cobra, mas você não tem a obrigação de pagar. Então, esses dois movimentos permitem que você tenha relacionamentos profissionais, pessoais, absolutamente saudáveis. A pessoa que não cobra é uma pessoa leve. Sim. A pessoa que não cobra é uma pessoa ágil. Uma pessoa que não cobra é uma pessoa que está sempre chamando não a culpa, a responsabilidade de fazer as coisas acontecer para ela mesma, não para os outros. Ela não pode cobrar do outro. Extremamente difícil, a gente passa por oscilações de energia que não permitem muitas vezes que a gente consiga isso. Tá tudo bem, não tem problema. Quanto mais você tentar isso, quanto mais você abrir mão de cobrar, quanto menos você se ofender quando você for cobrada, mais você vai ser feliz. É um preço que vale a pena. Com certeza, é excelente. Vou guardar esse ensinamento. Pode guardar. E o sentimento de culpa nisso tudo foi algo que você citou, porque às vezes a gente se culpa de coisas que ninguém está nos culpando, só nós mesmos, não poderia ter errado. Isso é uma questão, quando eu era empregada de empresas, eu achava que eu não podia errar. Se eu errasse, acabava meu dia. Agora você já pode? Agora também, olha, é que a gente recebe tantas críticas. Vou contar pro seu marido, hein? Não, é que a gente recebe tantas críticas quando a gente se expõe na internet que acaba virando cotidiano você seu erro ser exposto. Porque é claro que a gente erra. Mas agora, quando eu estava num emprego, eu entrava nessa questão do impostor. Quando alguém via o meu erro, ele era exposto. Que ninguém gosta, né, que o erro é exposto. Eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo nesse emprego? E aí eu me sentia culpada, eu falava, não poderia ter errado. Então, a gente se sente culpado normalmente porque as projeções, os planejamentos que a gente fez, sempre desejando lá o Jardim do Éden, o Monte Olimpo, né, não se concretizaram do jeito que a gente quis. Quando alguém atrapalha, a gente culpa eles. Uhum. Quando somos nós mesmos que atrapalhamos, não cumprindo o papel maravilhoso, incrível, espetacular que a gente prometeu que a gente tinha que desempenhar, a gente culpa a si mesmo. Sim. Acredito que muitos pais podem ter essa sensação de culpa, às vezes de ver o filho não exatamente na posição que gostaria. Lamentavelmente, né? Que também passa por um processo de total negação da individualidade do filho. Parece que o filho é só uma continuidade dele. Não é verdade. O filho tem a sua própria individualidade, por mais que os pais tenham influenciado. A culpa é um sentimento terrivelmente tóxico, também está entre os mais tóxicos, e ele leva a movimentos mentais de autodestruição. Sério? Sim. Por que autodestruição? Porque você fez merda, você fez cagada e merece ser punido. Nossa, é terrível. Então você mesmo, através da tua mente, não é através da tua vontade, começa a tomar atitudes que inconscientemente têm, é a história do dedo podre, né? Uhum. Tem o objetivo de te castigar, de fazer você se dar mal. E como que se livra desse sentimento? Também achando que não deve nada a ninguém? Nem a... Se perdoando, né? Errei, faz parte, errei. Eu posso fazer o quê? Não sou tão bacana quanto eu imaginei, não sou tão incrível quanto eu imaginei. Esse plano que eu fiz é meio megalomaníaco para as minhas capacidades. E veja bem, isso não é se acomodar na mediocridade, muito pelo contrário. Quando você assume um limite, você está tomando uma atitude super forte internamente para ter condições de superar ele. Você não supera quando você não assume. Uhum. Ser mais condescendente, ser mais compassivo.
compreender por que você cometeu o erro, entender que o erro que você cometeu foi um erro que teve motivos, que teve razões, sei lá, você se distraiu, ou naquela noite você não estudou o assunto suficiente, ou você não estava afim de estudar porque você foi para a balada. Você tem que ter a capacidade de se entender, de se acolher. Essa é uma maneira excelente de você amenizar e, às vezes... Eu, por exemplo, aliás, mais um spoiler, mais um... Você está anotando tudo? Mas você vai assistir de novo, Tá tudo aqui, né? E depois que eu assistir esse episódio, eu vou tomar nota de tudo. E, por favor, então, todo mundo pode usar isso daí. Quando você for acusada de ter cometido um erro, você chegue para a pessoa e diga assim, olha, eu conheci o Dr. Isaac, e o Dr. Isaac mandou dizer que eu não tenho culpa de nada. Excelente. Meus comportamentos foram comportamentos reativos, naquela hora eu não tinha condições de fazer melhor, vou me esforçar para melhorar, mas por enquanto é isso que eu tenho para entregar. Excelente, excelente.